Passamos a vida para ganhar dinheiro, depois chegamos ao final da vida tentando trocar o dinheiro por mais vida. Essa frase não é minha, mas é muito sábia. E isso se relaciona muito com a meditação, porque a meditação ela está relacionada com os nossos pensamentos, com a nossa mente. Muito se diz que entre nós e aquele estado de êxtase, o samadhi, nome que dá ao nosso projeto, a única coisa que impede é uma mente distraída, uma mente que traz pensamentos muitas vezes desordenados, uma mente que muitas vezes não é resolutiva na apreciação dos problemas. Isso não é culpa necessariamente nossa. Lógico, a gente deve se responsabilizar se a gente quer despertar a nossa consciência, alcançar a nossa autorrealização, mas o fato é que muitos ensinam desde criança essas técnicas. Isso fica mais fácil, mas não significa que a gente está perdido. Vamos percebendo que com a prática vai ficando mais fácil. Falaremos das etapas do desenvolvimento humano. Cada etapa tem uma sabedoria, algo para desfrutar, algo para a gente tomar mais cuidado, algo que a vida vai nos exigir. E independente da etapa que nós estamos vivendo, extrair sabedoria ao máximo é o que nos permite se manter nesse estado de atenção plena, nesse estado meditativo. Esse primeiro tema chama Educação Fundamental. Bom, educação fundamental nós podemos dizer, pensar em ensino fundamental, mas não é bem isso. Alguns autores utilizam esse termo para se referir a princípios simples, porém que bem direcionados nos levam a essa tão sonhada felicidade. Não como um sonho, mas como um aspecto objetivo de todo aquele que sinceramente encontra nessa vida o melhor que ela tem para oferecer. Mas esse melhor parece ser bem diferente em cada etapa, em cada fase. Do 0 aos 7 anos nós vemos a necessidade que esse indivíduo tem de ter uma proximidade, um carinho muito grande da sua família, do seu pai, da sua mãe, dos seus responsáveis. Nessa etapa, para muitos, está se formando a personalidade, que se forma muito mais pelo exemplo do que pelos conceitos, muito mais por aquilo que se vê do que por aquilo que se ensina com as palavras. Então, se vem um cobrador, a criança está vendo, o pai fala, diga que eu não estou, o que a criança vai aprender? A mentir. E aí, se ela é muito ingênua, ela fala, meu pai mandou dizer que ele não está. Por quê? Porque ela não aprendeu a mentir ainda. E muitas vezes ela faz isso por maldade mesmo, mas enfim, as crianças estão ficando cada vez mais espertas. Fruto também do contato que se tem com os eletrônicos, umas vezes muito precocemente. E às vezes esse contato tem que ser muito bem acompanhado para que essa personalidade dessa criança possa se desenvolver de uma forma adequada. Porque esse carinho, essa presença da família não tem nada que substitui. E isso pode ser extremamente desafiador, principalmente quando a gente tem muitos compromissos, quando os pais têm muitos compromissos. Passe então à próxima fase, também conhecida para alguns como segunda infância. Dos 7 aos 14 anos, começa a ter uma expressão muito forte a questão da mente. Muitas vezes aquela criança, agora já adolescente, dependendo da idade, começa a se perguntar, e isso desperta a criatividade, se bem estimulado. Nessa fase, muitas vezes, a criança aprende muita coisa. Lógico que a gente também não deve chegar à exaustão, ao exagero, mas deve se estimular.
curiosidade, a percepção, a indagação, essa livre iniciativa, esse aprendizado que não é baseado no medo, esse aprendizado que é baseado na reflexão, no carinho, na proximidade. Quando isso acontece, o medo fica sobrando, porque o medo, muitas vezes como algo coercitivo, que visa direcionar aquele indivíduo por uma repressão, causa prejuízos que vão ser levados em todas as outras fases da vida. Por isso que nós muitas vezes temos aspectos da nossa personalidade, inclusive fobias, que foram originadas muitas vezes nessa fase. Por isso vale dizer que quando nós entendemos essas fases da vida, nós podemos entender as nossas condutas de agora, como se formou, por que se formou, e aquele exercício retrospectivo passa a ir muito mais além do que um dia da nossa vida, como foi recomendado. Se você está assistindo pela primeira vez o nosso curso, veja que tem uma playlist, os outros temas ficaram gravados. Pode assistir agora, mas é o tema de número 11 hoje, e 12. Então não deixe de assistir os primeiros e todos eles, né, para que você possa ter o melhor aproveitamento do curso. Na sequência temos essa outra fase, dos 14 aos 21, uma fase em que a explosão hormonal produz profundas modificações no corpo desse indivíduo. A sexualidade ela é vista de uma outra maneira, as alterações, né, na voz, as alterações no corpo vão se tornando cada vez mais perceptíveis, e compreender a sexualidade não no sentido pejorativo, no sentido grosseiro, mas estar alertas para o que é a sexualidade humana, para que esse jovem não caia em vícios sexuais, que entenda a responsabilidade que ele tem, independente de ser homem ou mulher, independente de qualquer coisa. Entender que o prazer sexual, por mais que possa ser natural da existência humana, não justifica relacionamentos vazios que vão trazer uma agonia, que vão trazer uma angústia, que realmente não vão completar a pessoa. E isso é muito importante, porque muitas vezes se tem comportamentos muito perigosos nessa fase, em que a energia sexual ela é muito intensa, em que buscando, né, esse complemento, né, de certa forma, ou pelo menos buscando esse prazer sexual, a pessoa vai a lugares, ela frequenta determinados ambientes, utiliza determinadas substâncias e muitas vezes comete erros que não tem como voltar atrás. Felizmente, talvez, na maioria das vezes, a pessoa consegue se recuperar. Mas os pais irresponsáveis, estando alertas a essa problemática, conseguem guiar melhor, né, seus filhos para que eles cometam menos erros. Mas a gente sabe que muita coisa não depende, né, da gente. De fato, vamos dando sequência. E depois dos 21 a gente encontra uma fase mais longa, uma fase que compreende a juventude nos próximos 21 anos, né, dos 21 aos 42 anos. Essa fase, muitas vezes, a pessoa se estabiliza na vida. Quando ela encontra, muitas vezes, a vocação, quando ela encontra um relacionamento estável, quando ela vai encontrando na vida dela coisas que para ela são muito íntimas e que diferencia ela como uma pessoa única. Muitas vezes a pessoa começa numa profissão, mas vai encontrar vocação numa especialidade ou numa subespecialidade. E ali ela é muito feliz no que ela está fazendo. Como diria Confúcio, encontre um trabalho que ame e não terá que trabalhar um único dia. Muitas vezes a pessoa tenta antecipar isso, ou outras querem postergar ao máximo, mas muitas vezes é nessa fase que o nosso corpo também vai amadurecendo suas funções orgânicas e a pessoa vai sentindo cada vez mais
uma necessidade de estabilidade na vida dela. E se ela encontra estabilidade em boas decisões, a vida dela vai se tornando muito mais leve, muito mais agradável. E aí ela vai desfrutando muitas vezes do melhor que a vida tem para oferecer num excelente relacionamento, num bom trabalho que ela encontre. Até mesmo ela muda às vezes de país, de cidade, de estado, mas isso é muito individual, isso cabe muito a você entender as oportunidades que você tem e fazer a melhor das escolhas. Seguimos com esse indivíduo agora, dos 42 aos 49 anos, encontra uma maturidade muito grande, é uma sabedoria combinada a uma experiência que se adquiriu. E agora, com essa experiência, ele consegue ter uma postura muitas vezes muito diferente. Começa a ter mais disposição, porque sabe o que está fazendo, consegue administrar melhor os desafios e muitas vezes a vida também começa a cobrar cada vez mais. Os 56, que é muitas vezes marcado por um período que ela começa a colher os frutos que ela plantou. Então, se ela administrou bem essas decisões, se ela cuidou do corpo, se ela soube se dedicar à família, ao trabalho, muitas vezes a vida recompensa ela com bons frutos. Às vezes, infelizmente, a pessoa passa por muitas dificuldades nesse período. E depois dos 56, depois dos 60, a gente distingue muito o que é aquela pessoa que a gente quer estar perto, por seus conselhos, por sua sabedoria, por sua experiência. Agora tem pessoas que vai chegando a essa fase e ela carrega na sua vida muito pesar, muita queixa, muita tristeza, por não ter compreendido ou não ter superado determinadas coisas. É importante que se supere, é importante que se compreenda. Muito difícil a pessoa não chegar nessa fase sem muitos períodos de luto. É importante a gente saber superar tudo isso, porque são aspectos que fazem parte da nossa vida e que com certeza, se a gente ama, ou se aquela pessoa que nos deixou nos amava, ela não queria que nós estivéssemos sofrendo com aquele sabor amargo, aquela queixa. Percebemos que tudo isso tem muito a ver com a meditação, porque são reflexões, são compreensões que a gente adquire em cada etapa da vida, e ao compreender, a nossa vida vai ficando mais leve, nossa vida vai ficando mais agradável. A gente não deve deixar que essas pedras, que esses desafios afetem o melhor que a gente pode ter ou absorver da nossa vida. E antes de concluir o nosso primeiro tema, tem algumas palavras que são chave para nós. Na verdade, a Educação Fundamental é um livro inteiro que a gente buscou destacar, alguns tópicos sem negligenciar e sem deixar de aproveitar o tempo que nós temos para essas reflexões. Nesse livro tem também aspectos relacionados, como a gente já citou, com o medo. Muitas vezes o medo é aquilo que mais nos aprisiona. E a gente, no nosso processo de aprendizado, e muitas vezes na nossa forma de lidar como professor ou como pai, a gente coloca o medo naquele aluno ou naquele filho. Porque é assim que a gente aprendeu. Eu tive a oportunidade na minha infância de ver algo que está relacionado com esse livro. Eu tive um pai que estimulou bastante, que infelizmente se foi, mas ele estimulava muito o processo de compreensão. Isso é brilhante. Quando a gente motiva, quando a gente explica, quando a gente traz motivação e compreensão, o medo fica sobrando. E nós também, como indivíduos, em vez de nós nos reprimirmos buscando uma mudança, isso muitas vezes acontece, quando a pessoa quer uma dieta, quer mudar hábito, mas a gente vai vendo, até pelas técnicas que a gente aprendeu até agora, que com a meditação e com a compreensão isso fica sobrando. Então a gente aplica a técnica que
que nós vimos no tema 4, que é pura reflexão, com o melhor das nossas capacidades, que a gente consegue mudar qualquer hábito, seja dieta, seja o que for. E aí nós vemos uma outra palavra-chave desse tema, que é a disciplina. A disciplina, para alguns autores, significa ser discípulo de si mesmo. Quando nós somos discípulos, né? Quando nós escolhemos aprender com a vida do que ela tem para nos oferecer, nós falamos, não, eu quero aprender outra língua, não, eu quero fazer atividade física, não, eu quero mudar hábitos. E a vida se encarrega de ensinar. Basta nós sermos bons discípulos, como aqueles antigos gregos, persas, maias, que se recolhiam em grupos muito reservados e que representavam muitas vezes a vida com seu esplendor artístico, mitológico ou religioso, com princípios muito bonitos que nós vamos falar no próximo tema. Mas antes, ainda faltam alguns pontos. Na educação fundamental se fala sobre saber escutar. Infelizmente, né, se a pessoa gosta muito de falar, muitas vezes ela escuta muito pouco. E acontece uma coisa muito triste, que é muitas vezes as pessoas se reúnem, todo mundo está falando e ninguém está ouvindo. Quando essa capacidade tão impressionante de ouvir é uma capacidade que nos leva a aprender, a crescer, a trocar experiências. Muitas vezes as pessoas mais velhas sabem disso. E se a gente se põe a ouvi-las, a gente cresce tanto e deixa de cometer muitos erros, porque a gente aprende com a experiência do outro. Para saber escutar, a gente tem que aprender a depositar a nossa atenção, produzir esse silêncio e essa serenidade que a meditação nos ensina. E aí a gente consegue ouvir. A gente consegue ouvir uma pessoa. A gente consegue ouvir muitas vezes o que a nossa vida está tentando nos mostrar. Isso é uma capacidade impressionante. E aí nós nos deparamos com outra palavra, o indivíduo íntegro. A integridade do indivíduo muitas vezes é vista com a capacidade dele de ser honesto. Isso está muito correto. Mas nós pensamos em honestidade, pensando em honestidade com os outros. Isso também está correto. Mas a gente tem que ser sincero conosco mesmo. E para isso, a gente tem que ser capaz de perceber coisas muito simples, muitas vezes muito sutis. O nosso corpo, ele fala com a gente através do prazer e da dor, das emoções, dos pensamentos. Quando a gente está alerta a isso, despertando esse sentido da autoobservação, a gente é capaz de aprender com a vida, a gente é capaz de se inspirar. Então, muitas vezes a pessoa está no trabalho, mas não quer estar ali. Tudo bem, vamos procurar um trabalho melhor, né? Não precisa sair, lógico, abruptamente, a gente tem que ser responsável. Mas a pessoa às vezes está namorando e sabe que não é aquilo que ela quer. Lógico, se é casado, tem filhos, a pessoa tem que ser responsável. Mas como às vezes ela começa num relacionamento para não ficar sozinha e desperdiça a oportunidade de encontrar alguém que pode nos fazer muito felizes e a gente a outra pessoa, por ser mais compatível, por se complementar melhor. Então, ser sincero conosco mesmo. Isso parte da meditação. Isso parte do autoconhecimento. Bom, espero não ter te cansado, mas a gente vai seguindo agora com o tema de número 12. É um tema que, para mim, é um dos temas mais profundos que a gente tem no curso, que ele traz uma visão tão interessante da arte, da cultura antiga, da meditação e do autoconhecimento aplicado às civilizações que aparentemente nem se encontraram, como as civilizações pré-colombianas, né, da América, civilizações clássicas, né, na Antiguidade Clássica, os gregos, os persas, no Antigo Egito, civilizações, né, que floresceram na Ásia com o confucionismo, com o taoísmo.
Isso também eu aprendi na família. Meu avô, ele falava piolho, né? Olha só como é bonito, quanta sabedoria tinha essas culturas. A gente pode ter chegado num apogeu técnico. Aprendemos muito sobre tecnologia, desenvolvemos aparelhos impressionantes. Mas há nessas culturas uma sabedoria, um conhecimento, uma profundidade que vale muito a pena refletir. Essa antropologia gnóstica que percebe no âmago dessas culturas uma semelhança nos leva a uma profunda reflexão. Esse tema chama Árvore Genealógica das Religiões. Poderíamos ver nessa árvore 3 estruturas. Abaixo, as raízes que a sustentam, um tronco que tem em comum os ramos e as raízes, e esses diversos ramos com seus frutos. Esses ramos representam aqui as diversas religiões e mitologias e escolas iniciáticas que também cumpriram um papel especial na humanidade. Nós não queremos aqui destacar os erros, as grosserias, a violência, nem a política que utilizou muitas vezes as religiões como máscara. Estamos falando da essência, desses princípios que elas têm em comum. E os frutos delas são os homens e mulheres que alcançaram sua felicidade, sua autorrealização. E nas bases nós encontramos aqueles pilares que nós vimos no primeiro tema. Em todas as religiões encontramos a arte. Muitas vezes toca um aspecto emocional tão lindo e tão profundo. Em todas elas encontramos ciência, que é a prática, que a pessoa não fica só na crença, ela executa aqueles princípios que levam ela a uma mudança de comportamento que permite que ela seja mais feliz. Em todas elas encontramos a filosofia, no questionamento sincero que guia ela a uma mudança de conduta. Em todas elas encontramos o religare, que é a capacidade dessa forma autêntica de integrar esse indivíduo melhor que ele tem dentro, sua essência. Esse tronco que todas têm em comum é essa sabedoria que os gregos antigos chamaram gnoses, em oposição à episteme, que seria um conhecimento técnico, teórico. Nos ramos nós vemos o judaísmo, o confucionismo, o budismo, o islamismo, o cristianismo, todas essas mais distintas religiões que em sua origem, para muitos, carregavam a mesma mensagem. Uma mensagem de amor, de paz, de felicidade, de mudança, de família. E esses princípios, às vezes, são muito curiosos, no mínimo. Mostravam, muitas delas, essas 3 forças primárias como aspectos de um mesmo Deus, ou como 3 deuses que participavam da criação. No cristianismo, Pai, Filho e Espírito Santo. No hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva. No judaísmo, Keter, Shokmah e Binah, dessa árvore sefirótica, dessa árvore da vida. Vimos esse triângulo representando na cultura teosófica e pitagórica esses 3 elementos que mudam os nomes, mas que em essência para muitos representa a mesma coisa. Nelas vemos também um livro sagrado que foi compilado por realmente pessoas com uma iluminação, com uma percepção, com um nível de consciência diferente. Vemos a cruz nas mais diversas religiões, não só no cristianismo, como símbolo de redenção, de eternidade, de vitória sobre a morte. Isso o filósofo, o antropólogo Joseph Campbell se dedicou bastante tempo, praticamente a vida, a esses estudos. Tem um documentário chamado O Poder do Mito, que ele aprofunda nesses aspectos técnicos. Um antropólogo conhecido mundialmente, assim como Samael Aunveor, que fundou a AGK, que trouxe para nós um embasamento teórico profundo que a gente utiliza para poder ministrar os cursos. Então aqui nós vemos princípios eternos
Pelos princípios a gente diferencia a forma. A forma não pode ser igual. A pessoa não consegue ensinar os mesmos princípios na antiguidade clássica e para um maia. A pessoa não consegue ensinar os mesmos princípios no Antigo Egito e na China e na Pérsia. A cultura era diferente, por isso que a forma é diferente. Mas para esse tipo de linha de estudo, os princípios são os mesmos. São princípios que permitem que homens e mulheres alcancem sua própria autorrealização. É uma visão, é uma forma de analisar, uma forma muito respeitosa, que em última síntese frisa esses aspectos relacionados à autorrealização. A autorrealização seria a integração do homem ou da mulher com o Criador. Quanto mais ele elimina esses aspectos relacionados à sua natureza inferior, mais ele se aproxima do religare, que seria a ligação com esse princípio divino, relacionado com a sua própria essência ou natureza superior, que para muitos é chamada de divina, né? Esse qualitativo que foi dado à obra de Dante, né? Divina Comédia. Por que divino? Porque seria o melhor que a pessoa tem dentro. Então, ao encontrar tudo isso, nós encontramos em oposição aos agregados psíquicos, que era dito no antigo budismo tibetano. Agregado por quê? Porque não é o que a pessoa é em essência, é o que foi agregado a ela. Então, conforme a pessoa vai compreendendo, trabalhando sobre si mesma, ela vai encontrando o melhor. Ela vai se aproximando de um estado contínuo de inspiração. Se você já se inspirou, se você sabe entender o que a gente está se referindo, quando a gente fala de êxtase, de samadhi, um estado que muitas vezes a pessoa conhece na meditação, ou diante de uma natureza linda, de uma música, uma inspiração mesmo. A autorrealização é você sentir essa inspiração a todo momento, mas isso só é possível conforme a pessoa vai dissolvendo esses aspectos negativos que impedem ela da felicidade. E isso realmente vai ficando claro conforme a gente vai percebendo esses conceitos na prática. Enfim, 2 temas mais extensos hoje, mas espero que você tenha aproveitado. A prática é uma prática diferente, prática nova. Essa prática nós vamos fazer em forma de meditação, mas existe uma posição que nós podemos colocar o nosso corpo, né, semelhante àqueles exercícios de yoga, e a pessoa fala uma frase, passa alguns mantras. Nós vamos passar tudo isso. Você pode fazer isso das 2 formas. Recomendamos, quem sabe, que a gente durma cedo, acorde cedo, faça essas práticas como parte da nossa rotina, que a gente comece o dia assim. Com certeza esse dia vai ser muito diferente de todos os outros. Então buscamos uma posição confortável e que o nosso corpo não peça movimento. Apagamos luzes, fechamos portas, janelas e dessa forma vamos começar a prática de hoje. A Runa Fá é uma prática que pode ser feita começando o nosso dia, quem sabe voltado ao sol nascente, os calcanhares unidos de pé, como mostra na figura, o braço esquerdo um pouco mais elevado que o direito. Nessa posição, dizemos a seguinte frase: Força maravilhosa do amor, avivai-me os fogos sagrados para que a minha consciência desperte. E logo fazemos os mantras Fá, Fê, Fi, Fô e Fu, repetindo quantas vezes quisermos. Recomendamos pelo menos 3 vezes. A mesma frase e mantra pode ser feito durante uma prática de meditação ou ao longo do dia em que nós buscamos um pouco mais de serenidade no nosso corpo, um pouco mais de relaxamento na nossa mente. Vamos primeiro relaxar o corpo,
com algumas respirações profundas, inalando lentamente, exalando lentamente. Que os nossos pés possam se relaxar, as nossas pernas, o nosso quadril, o tronco, os músculos do braço, do pescoço, da cabeça, sentindo como esse corpo se distensiona ao passo que cada inalação e exalação acontece de forma lenta e profunda. Agora, sentindo leve, sentindo como é prazeroso estar com o corpo totalmente distensionado. Vamos nos concentrar na seguinte frase que podemos acompanhar mentalmente: força maravilhosa do amor, avivai meus fogos sagrados, para que a minha consciência desperte. Podemos repetir quantas vezes quisermos. Muito obrigado e até a próxima atividade.